10 fatos assustadores, porém fascinantes, sobre o espaço e nós. 10. Somos tão pequenos? Antes de podermos realmente compreender a gravidade das ameaças, bem como a beleza que cerca nosso planeta, precisamos primeiro perceber o quão pequeno ele é. A circunferência da Terra no Equador é de cerca de 40 mil quilômetros, e do Polo Norte ao Polo Sul é de cerca de 40 mil quilômetros. Dentro do nosso sistema solar, somos o quarto maior planeta. Depois de nós, somos insignificantes em comparação com Netuno, Saturno, Júpiter e nossa própria estrela, que está a 150 milhões de quilômetros de distância, e o Sol. O Sol é uma estrela bastante grande, mas está longe do tamanho de outras estrelas que conhecemos. Para citar apenas algumas estrelas maiores, para termos uma ideia da sua dimensão, existe Eta Carinae, uma estrela que é mais de 5 milhões de vezes maior que o nosso Sol. Betelgeuse, 300 vezes maior que Eta Carinae. Se fosse o nosso Sol, alcançaria a distância de Júpiter. E depois a Uayak-Scuti, a maior estrela que conhecemos. A massa de Uayak-Scuti é desconhecida, mas antes de Uayak-Scuti vem Vivi Canis Majoris, uma estrela 5 bilhões de vezes maior que o nosso Sol. Fazemos parte da Via Láctea. Existem trilhões de estrelas em nossa galáxia, e quase todas elas são orbitadas por pelo menos um planeta. Dentro da nossa galáxia, a Via Láctea, não somos o único sistema solar. Até agora, os astrônomos encontraram mais de 500 sistemas solares e descobrem novos a cada ano. Os cientistas estimam que pode haver dezenas de bilhões de sistemas solares somente em nossa galáxia. Viajando 150 mil anos-luz para fora, podemos ver o quão pequenas são até mesmo estrelas como Uayak-Scuti dentro da nossa galáxia. O nosso Sol leva 200 milhões de anos para completar uma órbita ao redor da Via Láctea. E a 2,5 milhões de anos-luz de distância está a galáxia de Andrômeda, que se estima colidir com a nossa galáxia em alguns bilhões de anos. E usando o campo profundo do Hubble, ou HDF, podemos ver uma pequena série de observações espaciais feitas pelo próprio telescópio espacial Hubble. Ele mostra centenas de galáxias. A 5 bilhões de anos-luz de distância está a teia cósmica, onde se estima que residam bilhões e bilhões de galáxias. E finalmente, a 200 milhões de anos-luz de distância está a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho residual que acreditamos ter dado origem a tudo, a única coisa que se estima ter restado do Big Bang. Esse é o nosso universo. O que existe além disso? Outros universos? Céus imensuráveis. Descobrimos menos de 0,1% e não encontramos nenhuma outra forma de vida. Estamos todos sozinhos nesta vida? Ou na verdade não estamos? Qualquer um dos pensamentos é de assustar. Por enquanto, tudo o que sabemos é que todas as injustiças, teorias ou verdades políticas e religiosas sobre a existência, todos os amores, tristezas, esperanças e sonhos, espécies extintas como os dinossauros e espécies que ainda virão, todos os passados, presentes, futuros, pensamentos e ações existem apenas em nosso pequeno e insignificante planeta. Nessa escala, você realmente começa a pensar no que importa de verdade, no que não importa mais e no que nunca importou. O que você acha? 9. Planetas errantes. Eles são os solitários do universo, perdidos para sempre no espaço, sem uma estrela para orbitar. Quando os planetas se formam, eles interagem gravitacionalmente uns com os outros. E é totalmente possível que quando o nosso próprio sistema solar se formou, planetas tenham sido ejetados para o espaço interestelar. Pode haver até 200 bilhões de planetas errantes em nossa galáxia. Isso é tantos planetas errantes quanto estrelas no céu, e um deles pode estar vindo em nossa direção agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Uma colisão com outro planeta parece improvável. Isso realmente poderia acontecer? Na verdade, já aconteceu. Há 4,5 milhões de anos, um planeta jovem, aproximadamente do tamanho de Marte, colidiu com a Terra a mais de 40 mil quilômetros por hora, 12 vezes a velocidade de uma bala. O impacto destruiu o planeta menor. A Terra sobreviveu, mas por pouco. Depois disso, toda a superfície da Terra foi liquefeita.
Nada além de rocha, lava e fogo restou por toda parte. Uma verdadeira visão do inferno absoluto. A Terra, naquele momento, tinha apenas uma atmosfera de rocha derretida. Detritos expelidos a 32.000 km/h começaram a orbitar a Terra. A gravidade começou a juntar os detritos e o resultado foi a nossa Lua. 8. Detritos espaciais. Cedo ou tarde, a civilização humana terá que enfrentar o risco muito real de colisões com asteroides e cometas que existem no espaço, ou seremos extintos. Em 14 de junho de 2002, era apenas mais um dia de trabalho agitado, com todos os sustos e quase acidentes que as pessoas em todo o mundo passaram a aceitar como o nível normal de risco no dia a dia. Mas naquele dia, atrás do Sol, o que ninguém viu chegar e o que nenhum telescópio conseguiu ver por trás da luz ofuscante foi um asteroide grande o suficiente para destruir uma cidade inteira. Vindo de trás do Sol, o asteroide 2002 MN veio em direção à Terra, mas passou a menos de 1/3 da distância entre a Terra e a Terra, equivalente à distância da Lua. Ninguém o viu passar até 3 dias depois, quando emergiu da sombra da Terra no céu noturno, desaparecendo. Embora seja raro, é perfeitamente possível. As crateras na nossa Lua são evidências de asteroides, cometas e detritos em geral. Existem perigos que realmente nos afetam hoje. Bilhões de fragmentos rochosos, blocos de construção de um planeta que nunca se uniu completamente quando o sistema solar se formou, estão espalhados por toda parte, variando em tamanho de rochas a seixos e pedregulhos, alguns do tamanho do Monte Everest. A razão pela qual não tivemos nenhuma catástrofe verdadeiramente devastadora com asteroides nos últimos milhões de anos se deve principalmente a Júpiter. Ocasionalmente, a enorme gravidade de Júpiter desvia um asteroide de sua trajetória, fazendo com que ele colida com outro asteroide e seja destruído, ou que se desvie para novas órbitas. Não é segredo que uma rocha gigante colidindo com a Terra foi o que extinguiu os dinossauros, e estima-se que essa rocha, em particular, tivesse apenas 6 milhas de diâmetro. 7. Os sons do espaço. É um equívoco comum pensar que não há som no espaço. Embora o espaço seja um vácuo virtual, isso não significa que o som não exista lá. O som existe como vibrações eletromagnéticas, por meio de instrumentos especialmente projetados, como as sondas espaciais Voyager, Engineer, IC-1 e Hawkeye da NASA. Usamos antenas de ondas de plasma para registrar vibrações dentro da faixa da audição humana. Agora, vou mostrar a vocês os sons do nosso Sol, bem como de todos os planetas do nosso sistema solar. E gostaria muito de saber a opinião de vocês, especialmente sobre Vênus e Saturno. Ouçam. 6. O supervazio. Em 2004, astrônomos descobriram uma região vazia do espaço na área sul do hemisfério galáctico, onde se encontram a Via Láctea e o Sistema Solar de Andrômeda. E esse espaço vazio não contém cerca de 10.000 galáxias. Apelidada de ponto frio, essa área tem 1,8 bilhão de anos-luz de diâmetro. É a maior estrutura já descoberta no universo, mas os cientistas estão perplexos sobre o que ela é e por que é tão desprovida de matéria. Ela se situa em uma região do espaço muito mais fria do que outras partes do universo, e, embora não seja um vácuo, parece ter cerca de 20 vezes menos matéria, muito mais frias do que outras. O supervazio reside no canto inferior direito. O estudo mais recente da mancha fria sugere que ela pode estar absorvendo a energia da luz que a atravessa. Mas, ao longo dos séculos, essa visão mudou drasticamente. Eventualmente, descobrimos a existência do nosso sistema solar e da nossa galáxia, a Via Láctea. Mais tarde, descobrimos que o nosso universo estava repleto de outras galáxias semelhantes. Mas pode ser que estejamos cometendo o mesmo erro que nossos ancestrais, ao pensar que o nosso universo contém tudo o que existe. A palavra multiverso se refere à ideia geral de que o nosso universo pode não ser único e que podem existir outros universos que desafiam todas as nossas leis da natureza. O que é conhecido como princípio antrópico é a ideia de que o nosso universo é finamente ajustado para permitir a vida humana. Uma pequena alteração na força da gravidade, por exemplo,
e a vida como a conhecemos não existiria. Uma coincidência que não convence os cientistas. O conceito de multiverso aborda esse problema de forma elegante. Com um número infinito de universos que poderiam existir, estamos simplesmente vivendo naquele em que somos capazes, o que significa que outros universos, dependendo de suas leis da natureza e da física, poderiam ter formas de vida biológicas muito diferentes, ou talvez até mesmo entidades paranormais. E então há esta teoria que é bastante difícil de explicar em palavras. Então serei breve. Existem muitos universos, e tudo é igual dentro de cada um deles, o que significa que você existe em todas as terras. No entanto, cada desfecho de sua vida é diferente. Seja você fracassar na escola ou ser o melhor da turma, os empregos que você consegue, as pessoas que você ama ou perde, e qualquer decisão que você já tomou ou deixou de tomar, terá um resultado diferente ao longo de sua vida. Mas infelizmente, somos apenas um ser humano, com apenas um desfecho neste planeta, o que significa que nunca poderíamos provar que essa teoria do multiverso é verdadeira. Porque não importa o que aconteça, estamos presos ao desfecho que teremos nesta versão do universo. E as chances de um desses desfechos comprovar essa teoria são infelizmente mínimas. São muito remotas. 4. Uma supernova. Uma supernova é uma explosão massiva gerada por uma estrela moribunda. Uma estrela em nossa galáxia se torna uma supernova uma vez a cada 100 anos. A explosão lança matéria para o espaço e pode brilhar tão intensamente quanto uma galáxia inteira por curtos períodos. As estrelas são gigantescos reatores nucleares que produzem energia pela fusão de hidrogênio em hélio. Eventualmente, porém, as estrelas ficam sem hidrogênio para fundir. Quando isso ocorre, a estrela começa a fundir hélio em metais mais pesados como o ferro. O núcleo da estrela encolhe enquanto suas camadas externas se expandem, criando uma gigante vermelha que consome os planetas ao seu redor. Mas o que acontece quando o Sol fica sem hélio? A fusão simplesmente termina em estrelas pequenas como o nosso Sol. A estrela se torna uma anã branca e desaparece lentamente. Mas quando uma estrela grande esgota sua reserva de hélio, o núcleo colapsa em segundos, causando temperaturas superiores a 1 bilhão de graus Fahrenheit. As camadas externas das estrelas também colapsam, apenas para explodir para fora em uma explosão massiva conhecida como supernova. O que resta do núcleo da estrela se torna uma densa estrela de nêutrons e forma um buraco negro, uma área de matéria tão densamente compactada que nem mesmo a luz escapa de sua atração gravitacional. Após uma supernova, o material expelido na explosão pode formar nebulosas, que são enormes nuvens interestelares de gás e poeira. Ao longo de milhões de anos, a gravidade atrai o material da nebulosa, formando um núcleo denso e quente chamado protoestrela. As protoestrelas eventualmente se tornam estrelas recém-nascidas, e os efeitos gravitacionais dessas estrelas ao redor do material da nebulosa, ao longo do tempo, podem formar asteroides, cometas e até mesmo novos planetas. É verdadeiramente o ciclo da vida solar. 3. O fluxo escuro. A eterna dança da luz no céu noturno fascina a humanidade há milhares de anos, dando origem a deuses, mitos e, finalmente, a ciência. Mas agora há indícios de movimentos estranhos nos céus. Se puderem ser verificados, serão a primeira evidência concreta de que existe uma borda no universo. Sasha Koshlinsky é astrônoma da NASA. Ele afirma ter detectado um padrão de movimentos nos céus tão bizarro que poderia revolucionar nossa teoria sobre o universo, assim como o Big Bang fez um dia. Sasha queria verificar com mais precisão a velocidade e a direção em que as galáxias se movem para ver se poderia haver desvios sutis. Ele usou um efeito que só pode ser visto quando aglomerados de galáxias colidem. Os gases ao redor delas são aquecidos a milhões de graus. Quando a luz da radiação cósmica de fundo em micro-ondas passa por um gás quente, ela é sutilmente alterada. O quanto essa alteração depende exatamente da velocidade com que o gás e as galáxias que o cercam se movem. Sasha verificou esses dados de forma contínua e metódica por mais de 1 ano, e seus dados mostraram algo inacreditável. Todos os aglomerados de galáxias, não importa onde estivessem no céu,
estavam se desviando para um lado do universo. Era como se estivessem sendo puxados em direção a um atrator misterioso além da borda visível do universo. 2. Buracos negros supermassivos. Em quase todas as grandes galáxias, até seus núcleos, surgem novas especulações e filosofias. Então, o que sabemos? Honestamente, muito pouco, e não saberemos, pelo menos não por um bom tempo. 1. O tempo que se estende muito além da sua e da minha vida. A verdadeira questão é: podemos descobrir tudo o que há para saber antes que a Terra seja destruída por algum ato aleatório, milagroso e terrivelmente belo desta coisa que chamamos de universo? Depois de assistir a este vídeo, olhe para o céu noturno e permita-se ver mais do que antes. Não se sinta pequeno, insignificante, sem importância ou inútil. Em vez disso, agradeça aos seus olhos, ao seu cérebro e ao seu corpo, seu companheiro silencioso ao longo da vida, por lhe permitirem ter consciência em um período tão extraordinário, no qual você e seus semelhantes podem estudar esses mistérios de existências tão distantes. E, seja qual for a sua crença, não permita que este vídeo ou outros a desencorajem, sejam deuses, ciência pura, alienígenas, o paranormal ou nada. Em vez disso, combine o conhecimento que temos com suas próprias crenças e teorias para ver quais profundezas da sua mente você pode explorar. Nós também, como seres humanos, somos feitos da mesma matéria das galáxias. Talvez não devêssemos saber. Talvez o verdadeiro significado da vida, enquanto a temos, seja simplesmente dar-lhe algum significado. Muito obrigado a todos por assistirem. Espero que este vídeo tenha feito vocês refletirem um pouco, aprenderem coisas novas e terem novas perguntas. Se algo disso aconteceu com vocês, por favor, dediquem alguns segundos para curtir este vídeo, pois isso realmente o ajudará a alcançar outras pessoas, o que me ajudaria muito. Eu me diverti muito fazendo este vídeo, e ele realmente me ajudou a me libertar de muitas dificuldades que tenho enfrentado na minha vida, e espero que possa fazer o mesmo por vocês. E se vocês sabem o que eu deveria contar? Em seguida, poste sua sugestão nos comentários e eu com certeza farei acontecer. Tenha um bom dia ou uma boa noite. Obrigado, pessoal.